Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Valdemar, estou aqui mais uma vez com um vídeo e para falar um pouco sobre celular. Acontece que entrou aqui na oficina um aparelho, um celular da Motorola, o Moto G2 XT1069. O cliente disse que recebeu as atualizações pelo Wi-Fi, baixou a atualização, o aparelho reiniciou para fazer a atualização tal. Acontece que por algum motivo, não se sabe qual, motivo desconhecido, o aparelho simplesmente desligou. E a partir daí então, toda vez que o cliente ligava o aparelho, sem ele apertar, sem ele solicitar, já entrava direto na tela de Fast Boot, na tela de recuperação. Com o aparelho desligado, você conectava o cabo USB, aparecia também o modo recuperação o tempo todo. Não importa o que você fizesse com o aparelho, ele só ficava em modo recuperação. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a tela como é que ficava, porque o procedimento de atualização e recuperação eu já fiz. Então eu vou fazer novamente o passo a passo para mostrar para vocês como deve ser feito caso aconteça isso com vocês também. Cabo USB nesse aparelho, essa era a tela que ele aparecia o tempo todo. Se eu tentasse ligar o aparelho de forma normal, sem ficar pressionando o volume para baixo, ele entrava também nessa mesma tela. O interessante é que assim que eu peguei o aparelho, o estado da bateria aqui estava em vermelho, estava acusando bateria baixa, entendeu? E acusava diversos erros aqui na parte de baixo também, entendeu? Ele aqui mostra que ele entrou no modo Fast Boot, devido ao que? Vamos supor, eu entrei no Fast Boot porque eu liguei pressionando o volume para baixo. Então ele está avisando que a razão de ele ter entrado no Fast Boot foi porque o volume para baixo estava pressionado. Mas no caso, como estava, ele estava acusando vários erros aqui embaixo. Erro de boot, erro de imagem de não sei do que. Então ele não estava ligando de jeito nenhum, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês por meio desse vídeo como é que é feita então a atualização desse aparelho, caso haja algum erro durante o processo de inicialização. É necessário que vocês baixem da internet a atualização e a Stock ROM do aparelho, tá? Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam baixar então esses arquivos e fazer a atualização do aparelho. E vou disponibilizar também, junto com as ROMs, junto com o link das ROMs, um arquivinho em lotes que eu criei justamente para ajudar vocês durante o processo de atualização, para ficar mais fácil e mais simples o processo. Preciso que você baixe a ROM e que você baixe também o ADB M Fast Boot, para que você possa fazer esse procedimento. Todos esses arquivos eu vou deixar na descrição, e tanto os arquivos da ROM como os arquivos ADB e Fast Boot, você precisa jogar os arquivos, todos eles, na mesma pasta, tá bom? Para conseguir fazer a atualização, você precisa entrar no modo Recovery ou Fast Boot, como muitos falam. Para isso você tem que ligar o aparelho segurando o volume para baixo. Assim que você soltar os botões, ele vai então ficar nessa tela aqui. Assim que ele ficar no modo Fast Boot, como está aparecendo aqui, você vai conectar então o cabo USB no seu aparelho. Uma dica importante é que se o seu aparelho estiver acusando bateria baixa em vermelho, deixe do jeito que está antes de fazer nada. Deixe do jeito que está até ele conseguir um pouco mais de carga e ficar bateria ok, ficar verde, tá? Ele vai aparecer Battery Low, ele vai acusar bateria baixa, mas vai aparecer do lado Charging, sinal que ele está carregando. Então mesmo que ele esteja vermelho, deixe conectado, não tem problema. Pode deixar ligado que ele vai conectar a bateria. E assim que ele atingir um limite mínimo exigido, o indicador de bateria vai ficar verde e vai indicar a bateria ok. Aí você pode então dar início ao procedimento, tá certo? Vou posicionar o celular aqui numa forma que vocês possam observar o que acontece na tela do celular, enquanto você executa o arquivo em lotes que eu criei para fazer a atualização do mesmo. Clique na barra Iniciar, Executar e digite CMD, ou seja, você vai entrar numa janela de prompt de comando. Com a janela aberta, você vai acessar a pasta que você criou e onde você jogou seus arquivos. Um exemplo de pasta é você colocar no diretório raiz do seu HD
né? Cria uma pasta qualquer aí, por exemplo, C:/inversa MTG2. No meu caso, eu fiz um pouquinho diferente. Deixa eu ver como foi que eu criei a pasta aqui. Aqui, ó, eu coloquei XT 1069 G2. Então eu vou entrar nessa pasta porque todos os arquivos que eu preciso estão dentro dela. XT A1069 underline G2. Pronto. Eu agora já estou dentro dessa pasta onde estão os arquivos que eu preciso. Para você executar aquele arquivo em lotes, é necessário, é bem importante você observar o seguinte: o nome do arquivo em lotes, ele está como start.bat. Se você simplesmente digitar start, olha lá, ele vai abrir uma outra janela, não vai funcionar. Então é necessário que antes que você chame o arquivo, você faça o seguinte. Deixa eu colocar o celular mais para cá. Você faça o seguinte, você coloque antes call start. Pronto. Assim que você digitar call start, ele vai dar início ao arquivo então. Então vai aparecer algumas informações, você vai seguir essas informações. Se tiver tudo ok, você vai pressionar uma tecla. Isso. Olha lá. Perceba que a cada arquivo que ele vai atualizando, ele vai pedindo para você pressionar uma tecla para continuar. Isso para que você tenha tempo de observar se não apareceu nenhum tipo de erro aqui. E você pode ver que cada vez que ele atualiza o arquivo, no celular também vai aparecendo. Então eu vou fazendo isso com os próximos arquivos. Então você observa aqui e aqui também. Olha lá. Cada vez que ele vai atualizando, ele vai pedindo para você pressionar uma tecla. E você vai verificando se está tudo ok. Esse procedimento geralmente demora um pouquinho, porque existem alguns arquivos aqui que são de tamanho um pouco longo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, para que o vídeo não fique muito longo, muito comprido. Quando estiver quase no final eu volto com o vídeo. Aí. Acabou o procedimento. Ele vai reiniciar o aparelho. E já vai vir com certeza com a nova versão do Android instalado. Só lembrando que essa versão do Android que foi instalado no aparelho é a última versão. A versão Marshmallow, a versão 6.0. Ela vai estar aí na descrição. Você pode optar por baixá-la. Esse primeiro boot, a primeira inicialização do celular, ela é um pouco demorada. Demora cerca de 7 até mesmo 10 minutos. Se você ver que mesmo depois desse período o aparelho não inicia, você simplesmente fica segurando o botão Power até que ele reinicie. Assim que ele reiniciar, ele então vai voltar novamente à tela de inicialização e vai dar continuidade ao processo de instalação do Android. Aproximadamente uns 8 ou 9 minutos que eu estou aqui aguardando o celular iniciar. Dessa vez ele não iniciou, então eu vou ter que reiniciar. Igual está marcado aqui naquela mensagem que eu deixo no arquivo de lote. Caso ele não inicie nesse tempo, você fique segurando o botão Power até o celular desligar. Olha lá, desligou, você solta o botão Power e espera ele ligar novamente. É muito comum acontecer isso. Pode ser que ele na primeira inicialização funcione e já comece a fazer a instalação do Android, ou pode ser que dê essa travadinha aí durante a inicialização.
mas não tem problema, você não tem com que se preocupar. Sempre funciona. A não ser que o seu celular esteja algum problema de NAND, algum problema de memória, e comece a dar alguns piripaque, mas sempre funciona. Eu vou deixar mostrando aqui para vocês verem que realmente ele passa da inicialização e começa e continua a instalação do Android dentro do Android mesmo. Olha lá. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Durante esse processo de instalação ele demora um pouquinho, cerca de mais ou menos uns, sei lá, uns 15 minutos talvez. Então você aguarda até o final da instalação.